o Senhor. E eu peço você, meu querido, você está com sua Bíblia, abra sua Bíblia em Colossenses 1, no versículo 13 e 14, que diz assim a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, sabendo a redenção dos pecados. O Senhor, Ele se entregou naquela cruz por mim e por você, meu querido. E é por isso que estamos aqui, nessa noite, para adorar e exaltar o nome do Senhor. Por isso, meu querido, feche os teus olhos aí, você na sua casa, com a sua família, e vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, porque o Senhor é soberano sobre todas as nações. O Senhor, ó Pai, é que reina sobre todos os governos. Tudo o que existe nessa terra pertence ao Senhor. Por isso, Pai querido, Pai amado, nós te exaltamos, engrandecemos o teu grande nome e te clamamos, ó Pai, aqui nessa noite. Usa, Senhor, poderosamente as nossas vidas no teu altar, que as casas que nos deixaram entrar, ó Pai, que receba ali a bênção do Senhor Jesus, que manifesta o seu poder e a tua glória, ó Deus. Abençoa, Pai, toda a tua igreja espalhada pelo mundo. Essa oração que eu lhe faço, agradecido por tudo, e no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, meu querido. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado o teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado o teu amor. Eu olho para a cruz eu vou, eu sofri participar, a tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me
adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar. Aleluias, louvado o nome do nosso Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare: eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Declara a Ele: eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Verdade, Senhor. Vai mudando as coisas de lugar. Vai transformando, Senhor, a minha vida por completo. Vai transformando, Senhor, o nosso coração. Que o nosso louvor, Senhor, seja agradável ao Senhor. Receba a nossa adoração. Porque nós sabemos que o Senhor habita em nossos corações. Faça morada em mim, Senhor. Faça morada em nós. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar.
faça morada em nossos corações, que o Senhor, ó Pai, habita dentro de nós, que possamos transmitir, Senhor, a glória do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor é lindo, lindo, lindo és. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva, Senhor, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva, Senhor, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Adoro o Senhor, meu querido. Adoro o Senhor porque Ele é um Deus que vive, Ele é um Deus que reina. E as poderosas mãos do Senhor estão sobre a tua vida, meu querido. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo? Oh, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo? Aleluia. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo? Oh, quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou.
quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Jesus, eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Jesus, eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter cuidado de nós. Obrigado por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos concedeu em Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, pela Sua morte naquela cruz, a morte que nos dá a redenção em Cristo Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor. Eu não tenho palavra para agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito, ainda vai fazer na minha vida e na vida dos meus amados irmãos. Mas nós cremos em Tua palavra, em Tua promessa. Nós sabemos que o melhor de Deus ainda está por vir. E cremos que o Senhor Jesus, Ele vai voltar a essa terra para nos salvar. E nós subiremos aos altos céus e cantaremos louvores ao nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Jesus, eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Jesus, nós queremos, Senhor, nos encontrar contigo lá nos céus. E junto cantaremos um grande louvor ao Senhor. E juntos vamos glorificar o Teu santo nome e dizer que o Senhor reina sobre todas as nações. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A palavra está com o pastor. Graça e paz, meus amados, queridos irmãos, que o Senhor Jesus continue a abençoá-los poderosamente. Que bom podermos mais uma vez nesta noite estarmos juntinhos neste momento de culto de gratidão ao nosso Deus, o nosso Pai, dando graças ao Senhor por esta grande vitória, por esta grande conquista que Ele realizou para nos dar o privilégio da vida eterna, o seu sacrifício ali na cruz do Calvário. A Igreja do Senhor, neste dia, ela celebra esta grande vitória, esta grande conquista. Sabemos que o mundo tem uma visão distorcida da Páscoa, e às vezes o que a gente percebe é que as pessoas lembram da Páscoa, mas esquece, na verdade, do nosso Senhor Jesus. Isso leva-nos então a pensar a respeito desta falta de compreensão do mundo, onde boa parte das pessoas, ao longo desse dia, certamente, comprou aí o ovo de chocolate, algumas pessoas se fantasiaram de coelhinho e simplesmente celebraram então uma Páscoa dentro de uma visão contextualizada dentro de princípios humanos. Mas nós sabemos muito bem que não é desta forma. Nós não sabemos que não é a forma certa, porque boa parte destes não tem o conhecimento daquilo que Cristo fez em prol de suas vidas. E quando a gente olha para essa forma da celebração da Páscoa segundo os princípios do mundo, o coelho ou o coelhinho, ele é apresentado como aquele que ele traz fertilidade, ou seja, ele produz vida, gera vida. O ovo de Páscoa, ele tem aquele simbolismo dentro de uma visão de que produz alegria e traz luz.
é o que o mundo tem de entendimento da Páscoa celebrada segundo os pensamentos humanos. Mas nesta noite eu quero fazer a leitura de um texto que vai nos levar a ter uma compreensão maior sobre a celebração da Páscoa, até para que você aprenda e para que você também ensine para a sua geração. A Páscoa que está para o judeu, e esse momento também que nós devemos olhar para o nosso Senhor Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mediante a fé daqueles que vierem a crer nele como Senhor e Salvador de suas vidas. Sendo assim, é tempo de nós agradecermos a Deus, porque Cristo se entregou naquela cruz em prol da nossa salvação, da sua libertação. E eu quero compartilhar com você nesta noite essa palavra, para que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para que você experimente do Senhor da forma que Ele quer que você de fato venha experimentar dele. Espero que a igreja que está aí reunida em casa, você esteja aí celebrando Cristo na integridade da palavra dele, e que você viva dessa forma, porque para isso o Senhor também nos gerou para o louvor da glória dele. E através desta live, você pode compartilhar com a sua família, com seus familiares, para que também eles possam vir estar acompanhando esse momento do nosso culto, esse culto que nós dedicamos ao nosso Deus, o nosso Pai. Vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, na beleza e na singeleza da tua santidade. Entendemos, ó Deus, que o Senhor, Pai Santo, nos amou primeiro, como aqui acabamos de cantar para ti. Entendemos, ó Deus, que o Senhor investiu a vida do teu Filho Jesus em nós. Mesmo nós ainda pecadores, o Senhor nos amou de tal maneira que o teu Filho morreu naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Agradecemos ao Senhor por esta grande conquista, ó Deus, que foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ó Deus, onde o Senhor, Pai Santo, destruiu aquilo que mais, ó Deus, nos aterrorizava, que é a morte. Agradecemos ao Senhor Jesus por manter firme e fiel ao compromisso com o Pai Eterno, onde o Senhor dedicou a sua vida a nós. Obrigado, ó Deus, por esta manifestação gloriosa da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai. Porque através da ressurreição de Cristo está confirmada então a nossa vitória. Sendo assim, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta grande obra, por este grande milagre, e ofertamos ao Senhor mais uma vez as nossas vidas. Receba esse momento, Pai, de culto da tua igreja. Receba a nossa adoração, porque nós entendemos que somente o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Peço ajuda, meu Deus, e a direção do Espírito Santo, para que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite mais uma vez. Espírito Santo, fale conosco, ministre em cada vida, e que cada um receba a tua palavra com alegria e gratidão. Assim sendo, eu oro, nós oramos e agradecemos o Senhor por tudo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Amados, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 28, nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 15. Se necessário for, nós iremos, no decorrer aqui da mensagem, fazendo a leitura de outros versículos, para que a gente possa assim, então, ter um entendimento melhor da mensagem. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 15, assim diz a palavra do Senhor. Sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago
e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito. Vinde e ver o lugar onde ele jazia. Agora, ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Ora, eu vou-lo tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, pegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, e ide e dizei aos meus que se dirijam para a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os anciãos, deliberaram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando que vieram de noite e seus discípulos, e enquanto dormeis, o furtaram. Caso isso chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e espalharam-se esta história entre os judeus até o dia de hoje. Certa feita, ele disse que estava ansioso, tinha uma grande expectativa de poder comer a Páscoa juntamente com os seus discípulos, com os seus apóstolos. E assim ele o fez. E eu quero tratar com você aqui então, nesta noite, a respeito da Páscoa que está para o judeu. E nós sabemos muito bem que a Páscoa ela foi instituída dentro de um propósito, porque a Páscoa quer dizer, a palavra quer dizer passagem, passar por cima. Isso aconteceu quando o povo hebreu estava lá no Egito. Nós sabemos que José, ele vai para o Egito e depois Faraó delibera para que ele pudesse então descer com parte dos seus familiares para o Egito naquele período em que estava para acontecer uma grande fome. Jacó, ele desce com 70 pessoas da sua casa. Ficaram ali aquela geração no Egito por 400 anos. Houve um tempo então que Deus havia dado a José uma visão e uma profecia de que o povo hebreu, o povo de Israel, eles seriam visitados, que o Senhor iria visitá-los um dia. E que nesse dia da visitação o Senhor iria tirá-los da escravidão. Tanto é que José os lembra de seguinte forma: olha, quando o Senhor os visitar, que vocês pegam os meus restos mortais e levam com vocês. Porque havia uma promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaac, a Jacó, e Deus iria cumprir com essa promessa. Passou-se então praticamente 4 gerações. Deus então levanta Moisés como libertador do seu povo ali, do jugo do Egito. Nesse tempo o Senhor então manifesta para aquela nação de uma forma poderosa e gloriosa como nunca ainda aquela nação havia visto a operação do Senhor na terra. A terra do Egito nunca tinha presenciado tamanho poder, conforme o Deus eterno manifestou através das 10 pragas. A 10ª praga nós sabemos então
devido ao coração irredutível de Faraó, o Senhor então propõe que ele iria matar todos os primogênitos da terra do Egito. Mas para que o povo de Deus não viesse ser afetado por esse anjo da morte que iria passar naquela noite, o Senhor ordena para que então eles matassem um cordeiro, de acordo com o tamanho da família. Eles deveriam pegar então o sangue desse cordeiro, passar nos umbrais da porta do lado de fora, deveriam ficar dentro de casa naquela noite. Eles deveriam então estar reunidos, comendo pão ázimo sem fermento, juntamente com ervas amargas. E aquele dia então deveria ser um dia lembrado em Israel, por toda a geração. E naquela noite, determinado pelo Senhor, o Senhor então, ele passa, o anjo da morte passa, ceifa todos os primogênitos da terra do Egito, salvo os servos do Senhor, a família do povo de Deus, que ficou em casa protegido e amparado. Nós sabemos o que aquele sangue, ele tipifica ou simboliza. Aquele cordeiro que foi morto, o que ele significa. Nós sabemos muito bem do que significa o pão sem fermento e as ervas amargas. O povo de Israel, então, todos os dias, eles passaram então a celebrar a Páscoa como Deus havia ordenado. No 15º ano, no 15º dia, na verdade, do ano de Nissan, eles deveriam então reunir e celebrar a Páscoa. E assim vieram fazendo de geração em geração. O que a gente observa dentro desse princípio é que Deus estava fazendo e estabeleceu para que o povo de Israel não viesse se esquecer daquela grande obra, daquele grande feito que o Senhor realizou em prol deles, libertando-os da escravidão do Egito. E hoje, infelizmente, a Páscoa ela foi deturpada. E eu vejo isso como um ato maligno, porque Satanás tem essa tendência de querer interferir em tudo aquilo que Deus criou, em tudo aquilo que o Senhor gerou para o louvor da glória dele, o Eterno Todo-Poderoso. Então não é de se estranhar também que não iria interferir dentro desse princípio estabelecido por Deus. Porque é muito importante dizer isto, porque talvez para algumas pessoas elas não param para refletir dentro desse processo da criação, como que Deus criou todas as coisas para o louvor da glória dele, e Deus criou tudo perfeito, tudo perfeito. Poderia aqui citar uma série de coisas que Deus fez e que Satanás ele tem tentado interferir nesse processo. Nós sabemos que Jesus Cristo, vamos ler aqui como já lemos, mas existem outros textos. Jesus, ele ressuscitou. Mas existe um pensamento e um ensino de que não existe ressurreição, que existe a reencarnação. É o que nós observamos aí fora, a crença de algumas pessoas. Nós podemos observar então que esta forma com que as pessoas usam desse dia para celebrar a Páscoa, usando um animal, e simplesmente uma iguaria, um doce, o chocolate, é algo que está fora do contexto bíblico, amados. Nós sabemos que Jesus Cristo, na noite em que ele estava para ser entregue, ele come a Páscoa juntamente com os seus apóstolos. E naquele mesmo tempo, Jesus então, ele institui a ceia do Senhor, um memorial, onde ele mesmo ordena: agora vocês devem fazer assim, fazer em minha memória. Ele ordena aos seus apóstolos que eles deveriam, sempre que possível, reunir para celebrar a ceia como um memorial, diante daquilo que ele estava para fazer. Assim como a Páscoa está para o judeu, como forma de lembrança da libertação do jugo do Egito, também a ceia do Senhor, ela está para nós, está para a igreja do Senhor Jesus, como aquele que é o nosso libertador também, que entregou a sua vida pura e perfeita lá no Calvário, para a remissão dos nossos pecados.
a celebração que nós valorizamos como ordenança de Cristo, a ceia do Senhor. Para que nós não venhamos então nos esquecer desta obra magnífica e maravilhosa que o Senhor realizou a nosso favor, a seu favor. E nós não podemos esquecer então deste milagre que o Senhor nos concedeu por intermédio de Jesus, que é a vida eterna, que hoje a igreja do Senhor usufrui, e o Senhor quer que você usufrua também. Se você ainda não se decidiu por Jesus, é bom que você decida, porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não está dentro de um aspecto religioso, como boa parte do mundo ainda pensam. Mas Jesus veio com uma missão, Ele cumpriu essa missão na íntegra. E esse texto aqui, ele nos mostra essa manifestação do amor de Deus. Jesus agora, depois de passar por todo aquele suplício, como nesta semana que passou, nós meditamos falando a respeito da entrada triunfal do nosso Senhor Jesus ali em Jerusalém, montado naquele jumentinho. O Senhor então, Ele observa toda aquela situação no templo, Ele sai à parte, depois Jesus retorna, mas quando Ele retorna, já preso, debaixo de condenação injusta, porque se nós formos olhar todo o processo do julgamento do nosso Senhor Jesus, foi tudo contra os princípios da lei, foi um julgamento totalmente equivocado e errado, onde ele é preso à noite, o julgamento é feito à noite, pegam testemunhas falsas para acusá-lo de coisas, obviamente, que ele não tinha feito, não estava fazendo. Mas nós entendemos que tudo isso estava dentro de um plano estabelecido por Deus. Não quero aqui entrar no mérito político, não quero entrar aqui no mérito religioso, mas dentro de um aspecto espiritual, onde o plano do Senhor foi estabelecido na terra. E Jesus então, Ele cumpriu perfeitamente tudo aquilo que lhe havia sido ordenado pelo Pai. Visando quem? Visando você, visando a humanidade, visando aqueles que estavam no cativeiro e estão no cativeiro do pecado, para que por intermédio do sacrifício de Jesus venham ser libertos. Então não é um aspecto religioso, uma obra maravilhosa, onde o Senhor demonstrou toda a sua graça e tem demonstrado toda a sua graça a favor da humanidade. Agora vejamos o texto, onde o Senhor então, após cumprir ali aquilo que Deus lhe havia ordenado na cruz, após a sua morte, o seu sepultamento, chegando agora o primeiro dia da semana, o domingo, logo de manhã, a palavra de Deus diz então que depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. As duas Marias, elas foram ver o sepulcro. Uma das coisas que a gente percebe é que essas mulheres, ainda que elas tinham visto e acompanhado toda aquela situação vivida por Jesus lá na cruz, porque elas estavam lá, presenciaram todo aquele momento de agonia e de tristeza, viram o corpo do Senhor sendo retirado ali da cruz, sendo preparado para o sepultamento. Elas acompanharam todo esse processo, mas mesmo assim, agora, no primeiro dia da semana, aquelas mulheres tristes, sentindo derrotadas, desorientadas, elas vão ao sepulcro para ver. Em outras passagens, vai dizer que elas foram para ali então preparar ainda o corpo do Senhor. Mas elas não contavam com algo que havia sido colocado na boca do sepulcro, uma grande pedra, porque foi ordenado que colocasse essa pedra ali, para que possivelmente, com o pensamento que aqueles religiosos tinham, os fariseus e alguns líderes religiosos tinham, para que o corpo de Jesus não fosse então roubado. Elas não sabiam disso. E elas vão. O pensamento delas era ver e o que poderia ser feito pela última vez para prestar ali as suas reverências ao Senhor Jesus Cristo.
E a gente percebe que uma dessas mulheres tinha um amor profundo pelo Senhor a nível de gratidão, porque era uma mulher que Cristo havia libertado, uma mulher que na sua vida mundana havia 7 demônios que operavam e seduziam aquela mulher, escravizavam aquela mulher, e ela foi liberta, Jesus a libertou. Aquela mulher tinha um senso de gratidão muito grande para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque às vezes o que nós podemos pensar a respeito da conduta dessas duas mulheres, de tantas outras que serviram ao Senhor no seu ministério, é o que elas vão fazer ali agora? Não há mais nada o que fazer ali. Mas aquelas mulheres estavam sentidas, havia tristeza no coração delas, havia incerteza, o que fazer agora da vida. E eu creio que uma das coisas que a gente precisa aprender com elas é exatamente esse princípio de gratidão, que às vezes nós somos tendenciosos, amados, a esquecer com muita facilidade das coisas, principalmente daquilo que realmente é importante, é relevante. Quantos de nós no nosso dia a dia lembramos do nosso estado passado, que Jesus Cristo nos resgatou, nos tirou de uma condição de pessoas perdidas? Quantos lembram disso? A não ser quando se faz um comentário. E às vezes, para alguns, nem mesmo fazendo comentários, elas conseguem parar para refletir o estado que se encontravam e como que o Senhor então as alcançou pela sua graça, tirando-as do império das trevas, tirando-as da sua condição de perdidos e agora dando-lhes esse privilégio da vida eterna. Mas isso é algo que nós não podemos esquecer. Por isso a ceia do Senhor, ela tem essa proposta de Deus, é um memorial, fazer isso em minha memória. Lembrem-se, não esqueçam, sejam gratos, sempre gratos. E eu gosto sempre de dizer, porque a ceia do Senhor, ela nos leva a olhar para o passado, nos traz para o presente e também abre os nossos olhos para o futuro. E é verdade isso. O que éramos, o que somos, o que ainda iremos experimentar em Deus na glória. A ceia tem toda esta representatividade também para as nossas vidas como cristãos. Mas essas mulheres então, elas saem nas primeiras horas do domingo, elas saem bem cedinho e vai ao sepulcro. Agora, quando elas chegam lá, há uma surpresa, uma enorme surpresa. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e moveu a pedra e se assentou-se sobre ela. A gente percebe que após a ressurreição do nosso Senhor Jesus, que foi um grande evento, aqui agora também acontece um grande evento, algo grandioso acontece. Aquelas mulheres saem de suas casas, vão até o sepulcro, mas só que existe algo interessante. Deus enviou um emissário do céu. Deus enviou um mensageiro. Sabendo o Senhor que era necessário que houvesse testemunhas da ressurreição de Cristo, o Senhor preparou tudo. Aquelas mulheres não teriam a mínima condição de afastar aquela pedra da boca do sepulcro para que houvesse uma confirmação da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Mas aprove o Senhor então enviar esse anjo, ele realiza esta obra, há um grande terremoto, e nesse momento então a pedra é afastada e ele senta sobre ela. E uma das coisas que a gente percebe, amados, é que com a manifestação desse anjo enviado pelo Senhor, com esse propósito, não somente de tirar a pedra, mas também de levar aquela mulher e outros mais a crerem nesta grande manifestação operosa de Deus, que foi a ressurreição de Cristo. Ele opera ali naquele momento, levando as pessoas, levando aquelas mulheres a observar este poder de Deus para tirar do coração daquelas mulheres a incredulidade, porque alguns iriam duvidar da ressurreição de Cristo. Havia impedimentos, e dentre esses impedimentos,
a primeira coisa que Deus opera, usando a vida daquele anjo, foi exatamente a retirada daquela pedra. A retirada daquela pedra era um grande impedimento, mas Deus enviou recursos para que aquela pedra fosse retirada. Nós podemos parar aqui e começar a observar em algumas coisas muito importantes com relação à retirada daquela pedra da boca do sepulcro naquele dia. Era um grande impedimento. E a gente percebe então que Deus é aquele que opera ao nosso favor, ao seu favor. Deus manifesta a seu favor. Às vezes naqueles momentos que a gente não tem a condição, às vezes de resolver uma situação onde nós estamos perdidos, o que fazer agora, que decisão tomar. Ou talvez você está envolvido, inserido numa situação de grande turbulência e há a necessidade de você se posicionar e você não tem noção do que fazer, mas nós aprendemos que Deus é aquele que intervém. Deus é aquele que vai sempre operar a seu favor, ao meu favor, ao nosso favor. A igreja do Senhor, ela não caminha desamparada. Sabemos disso. Quantas pessoas às vezes ficam perdidas diante de situações inusitadas, situações das quais elas não esperavam, mas foram pegas de surpresa, e de repente elas ficam perdidas, o que fazer? Mas saiba de uma coisa, se você é uma dessas pessoas que agora está vivendo isto, o Senhor, Ele já enviou os recursos para te socorrer. Esses impedimentos que estão aí, talvez limitando você a tomar a decisão certa, ou fazendo com que você não veja a resposta de Deus, pode ter certeza que o Senhor, Ele vai com muita clareza mostrar para você que Ele já te abençoou. Estamos vivendo uma situação agora da qual esta geração não esperava passar por ela. Estamos confinados, cada um no seu lar, estamos aqui realizando esse culto agora, olhando para uma série de cadeiras vazias aqui. Quem esperava por isto? Até quando isto vai durar? O que vai acontecer da igreja? O que será da sua família? Qual o futuro que nós teremos a partir de tudo isto? Uma coisa é certa, devemos descansar no Senhor. A igreja, que sou eu, que é você, e todos aqueles que estão sobre a face da terra, que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, devem e precisam descansar no Senhor. Esse impedimento, ele é temporário. Esse impedimento que limita você no seu ir e vir, que atrapalha a sua vida nos seus negócios financeiros, que interfere na sua relação de contato com outras pessoas. Isso é algo passageiro, e quero lhe dizer algo, não é uma questão de estar profetizando, isto é a verdade. O Senhor já tem a resposta, Jesus já tem a resposta, o Senhor já enviou aquele que vai estar resolvendo tudo para nós, Jesus Cristo. Você não precisa ficar desesperado. O que eu vou fazer agora? Talvez você perdeu o seu emprego. O que eu vou fazer agora? Perdi o meu emprego. Ainda tenho muito tempo ainda para trabalhar até chegar à aposentadoria. Não preocupe. Invoque o nome do Senhor, descanse. O Senhor é aquele que te sustentou até aqui, e se você o buscar, ou se você permanecer nele, Ele vai continuar sustentando tanto você quanto toda a sua casa. Porque algo interessante que acontece nesse texto, amado, é que essas mulheres, quando elas chegam ali, o anjo ele começa a trabalhar a mente dessas mulheres dentro de um aspecto, levando-as a olhar para o passado. Porque ele fala aqui que Jesus havia ressuscitado conforme ele havia dito. Ele traz a memória delas, dizendo o seguinte: olha, vocês esqueceram, não era para vocês ficarem surpresa com a morte de Jesus, porque Ele sempre falou isso para vocês. Ele sempre advertiu vocês que Ele iria morrer, que Ele seria entregue nas mãos dos seus inimigos, que Ele seria açoitado, mas que no terceiro dia Ele iria ressuscitar. Quando o Senhor olha para aquele templo imponente em Jerusalém e diz: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, ele será derribado.
e dentro de 3 dias ele será erguido novamente. Mas é interessante que ele não estava falando daquela estrutura física, ele estava falando de si. Ele estava falando dele mesmo, dele próprio. Quantas vezes ele orientou os discípulos sobre ir para Jerusalém e ser entregue naquela cruz? Então, o anjo traz isso à memória daquelas mulheres, porque elas estavam tristes. E na verdade não era momento para a tristeza, era momento para a alegria, para se alegrar. Mas antes de falar desse momento que é para a alegria, quero aqui concluir esta questão onde esse anjo então ele remove aquele impedimento, levando você também a entender que o Senhor, Ele está cuidando dos pormenores de todos os seus interesses. Não ache você o fato de Jesus nos dar uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, que isso foi simplesmente uma palavra alusiva para que os discípulos que ali estavam ao ouvi-lo pudessem ficar maravilhados, mas o Senhor estava levando-os e querendo que eles confiassem que Ele estaria todos os dias para ajudá-los, participando da vida deles, como Ele participa da sua e participa da minha. A gente não precisa ficar preocupado com absolutamente nada. Você não tem que ficar preocupado com nada que está acontecendo aí fora agora. Não preocupe com nada dessas coisas. O Deus que enviou as 10 pragas lá no Egito é o mesmo Deus que está no controle desta situação que está acontecendo agora aí sobre a face da terra. O mesmo Deus que sustentou mais de 1,5 milhão de pessoas ali no deserto, e que no final das contas, com a multiplicação daquelas pessoas no final dos 40 anos no deserto, provavelmente deve que tinha ali algo em torno de 15 milhões de pessoas, dá-se a entender que sim, o Senhor sustentou todas essas pessoas. Ninguém morreu de fome, ninguém morreu de sede, ninguém morreu ao fio de espada de nenhum inimigo, salvo aqueles que não creram no Senhor e que não obedeceram ao Senhor. Mas Deus cuidou, protegeu, amparou e supriu todas as necessidades, desde as crianças até o mais velho. Você acha que esse Deus que te gerou para o louvor da glória dele, que enviou o seu Filho Jesus a esta terra, o qual sacrificou naquela cruz e ressuscitou ao 3º dia, não há de cuidar de você? E Ele não está cuidando de você, Ele está cuidando de você. Isso, amado, é real, isso é verdade, isso é verdadeiro. E quando nós olhamos então aqui, aquelas mulheres ao chegar ali, o anjo, ele contempla aquelas mulheres, e a pedra já havia sido removida. E a Bíblia diz que, no versículo 3, o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Um ser angelical, que Deus havia enviado com uma missão, de confirmar no coração, não só daquelas mulheres, mas das demais pessoas, das quais aquelas mulheres seriam agora uma testemunha da ressurreição do Senhor, e deveria notificar isso a outros, e assim então dizer tudo aquilo que elas estavam ali presenciando naquele momento. Deus, Ele havia realizado isso para confirmar o cumprimento da sua promessa, da sua palavra. E no versículo 4 diz: os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Para que aquelas mulheres chegassem ao sepulcro, havia ali um impedimento. A pedra era um impedimento, o anjo removeu, o Senhor removeu o primeiro impedimento. Para que elas pudessem chegar ao sepulcro agora, além da pedra, havia os guardas que eram também um impedimento, porque certamente eles estavam ali, aquele destacamento havia sido colocado para que nenhum discípulo de Jesus chegasse até o sepulcro. Aquelas mulheres ainda que, com todo o desejo do coração, de dar ao Senhor ali, os últimos momentos de culto, demonstrando ao Senhor o senso de gratidão, ofertando ao Senhor parte daquilo que elas achavam que era justo ao Senhor, derramando ali aromas no corpo do Senhor, preparando o corpo dele. Elas não poderiam fazer isto, porque os guardas não iriam deixar que elas viessem fazer aquilo.
era o segundo impedimento. Mas o Senhor providenciou recursos. O anjo do Senhor realizou naquele momento uma grande obra a favor dos discípulos de Jesus, para a glória de Deus. E o que ele fez foi algo admirável. Da parte do Senhor, aqueles soldados, homens que eram homens capazes no campo de batalha, soldados experimentados, homens que não temiam o inimigo, mas agora diante de um anjo, do anjo que o Senhor havia, eles estavam agora temerosos, e eles ficaram com que paralisados por causa daquela cena. Primeiro o terremoto, certamente eles ficaram ali aterrorizados, e agora a pedra é removida, e de repente eles presenciam aquela criatura, aquele ser diferente, como eles nunca haviam visto. E a palavra de Deus diz que os guardas tremeram de medo dele, ficaram como que mortos, eles ficaram paralisados, estáticos, sem poder se movimentar, até que certamente aquele medo, aquele susto passou. O Senhor, ele retirou o segundo obstáculo, que seria algo impossível para que aquelas mulheres pudessem vir a testemunhar da ressurreição de Cristo. Meus queridos, não importa o tamanho da dificuldade, não importa a ação das trevas contra a igreja ou contra a sua vida, nós temos da parte de Deus a direção, o poder e a autoridade no nome de Jesus, e sabemos que o Senhor é aquele que luta por nós, Ele luta por você. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. E a gente percebe que Deus, Ele está atento a todos os eventos. Quantas vezes as pessoas elas ficam perturbadas ao ponto de entrar em crise de depressão por causa de situações que estão vivendo. Pessoas que se deixam entrar em crise com as suas preocupações do dia a dia. E o Senhor nos orienta: não andeis preocupados com coisa alguma. Preocupação é ocupar a mente com coisas que ainda nem aconteceu, ou talvez nem vai acontecer, e a pessoa já está sofrendo antecipadamente. Não importa a situação, Deus tem poder, Jesus tem poder, e o Senhor, Ele envia recursos sim, Ele socorre aqueles que invocam o nome dEle, Ele apoia e ajuda aqueles que estão ligados, aliançados pelo sangue de Jesus. Ele fortalece aqueles que estão ligados à videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E não existe impossível para Deus. Aqui a gente observa então que há um combate, e nesse momento, aqueles soldados, eles são vencidos pelo poder de Deus. E aterrorizados, aqueles homens, eles saem dali. É interessante que a palavra de Deus diz então: mas o anjo, dirigindo às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Aquele anjo que já estava agora sentado sobre aquela pedra que estava ali na boca do sepulcro, ele olha para aquelas mulheres, porque elas presenciaram, certamente elas presenciaram aquela cena, o terremoto, certamente aquelas mulheres, elas sentiram essa vibração, e elas viram agora os soldados aterrorizados, e depois certamente aqueles homens indo embora correndo, e o anjo então ele olha para aquelas mulheres, e ele diz: olha, não fica com medo não, vocês não precisam ficar com medo, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus. Eu sei que vocês estão aqui por causa do Senhor. Mas só tem um detalhe: Ele não está mais aqui. E Ele garante para elas, Ele testifica para elas o que foi crucificado. Uma coisa interessante: aquelas duas mulheres estavam lá no dia da crucificação. Não havia necessidade do anjo dizer para elas: vocês estão buscando Jesus que foi crucificado? Claro que elas sabiam. Por que que ele faz então esta afirmação, dizendo que elas estavam ali? Exatamente para que elas pudessem entender algo. Jesus foi crucificado, vocês viram ele sendo crucificado, vocês viram ele morto, vocês viram ele sendo colocado nesse sepulcro.
Ele estava trazendo à memória daquelas mulheres algo que era do conhecimento delas, mas o que era do conhecimento delas gerava tristeza e angústia ao coração das mesmas. E o anjo estava mostrando isso para que elas pudessem então ter alegria na notícia que ele iria dar para elas agora. E uma das coisas então, amados, que a gente deve se alegrar: Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. A celebração da ceia não é para tristeza, mas é para alegria, é para festejarmos uma grande vitória, uma grande conquista. Nós precisamos então nos alegrar no Senhor sempre, nos alegrar no Senhor em todos os momentos da nossa vida, nos alegrar no Senhor nos momentos de crise, nos alegrar no Senhor nos momentos difíceis da nossa caminhada cristã, nos alegrar no Senhor nos momentos de conflito familiar, nos alegrar no Senhor na hora da enfermidade, nos alegrar no Senhor nos momentos em que venhamos perder o emprego, nos alegrar no Senhor em todo o tempo, nos alegrar no Senhor. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que não tem como ela provar a derrota. O crente lavado e remido no sangue do Cordeiro não tem como ele provar a derrota. Não tem como, amados. A palavra do Senhor nos garante isso. Jesus, uma certa feita, ele disse isto: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E quando o texto está dizendo das portas do inferno, está falando sobre o levante de Satanás, os levantes dos demônios, as estratégias malignas não vão dar certo. Para destruir a igreja, não vai dar certo. Para impedir o avanço da igreja, não vai dar certo. Jesus, ele está dizendo que aquele que caminha com ele tem amparo e proteção. Não tem como a igreja do Senhor sofrer derrota. Não tem como esse crente regenerado sofrer derrota. Os momentos que nós passamos e enfrentamos, o Senhor nos dá algo interessante, Ele nos garante algo, dentro de um princípio às vezes que gera angústia ao coração das pessoas, quando Ele diz: olha, no mundo tereis aflições. Mas Ele fala o seguinte: tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o Senhor está dizendo: vocês vão passar por momentos de crise, dificuldades, altos e baixos, mas vocês devem manter ânimo. Manter ânimo é coragem, manter ânimo é firmeza, manter ânimo é manter-se alegre e feliz, adorando, cultuando, servindo a Deus, cuidando dos interesses da família, com sabedoria e com justiça, mas sabendo que o nosso Redentor vive. E Jesus, quando Ele diz que Ele venceu o mundo, Ele diz: eu venci Satanás, eu venci a morte, tudo aquilo que aterrorizava vocês e que aprisionava vocês, eu venci. Então tenham de bom ânimo, não ande de cabeça baixa, não fiquem cabisbaixos, mas alegrem-se no Senhor. Meus queridos, é isso. E quantas vezes nós esquecemos desse detalhe? Aquelas pessoas que deveriam ser testemunha viva do poder de Deus, num momento de dificuldade, estão caminhando como gente derrotada. Espera aí, levanta a sua cabeça. Não, o Senhor venceu por nós. Não merecemos esta conquista, não merecemos esta vitória, não merecemos esta bênção, mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos abençoou em Cristo Jesus. Lembram, Efésios capítulo 1, versículo 3, já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já somos abençoados, já. Está tudo pronto ao longo do caminho. Daqui 20 anos, se ainda estivermos nesta terra, está tudo pronto para nós, está tudo pronto para você. Preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, não precisamos nos preocupar. O sustento vem das mãos do Senhor, que te gerou para o louvor da glória dEle. Quando o anjo, ele olha para aquelas duas mulheres, e ele traz a memória delas, que elas estavam indo ali no sepulcro. Ele sabia por quê.
Eu sei por que vocês estão aqui. Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. O que ela está dizendo é o seguinte, aquele anjo está dizendo o seguinte: olha, você está buscando Jesus, mas ele já ressuscitou. Aleluia, Jesus já ressuscitou. E ele está dizendo para elas o seguinte: vocês querem ver? Vem para vocês verem. Olha o lugar onde ele estava, onde o corpo jazia. Vejam, é ali que vocês colocaram. Ele já ressuscitou como havia dito. O fato do anjo frisar aqui, como ele havia dito. Ele está dizendo para aquelas mulheres: vocês chegaram aqui perturbadas, vocês chegaram aqui apreensivas, vocês estão entristecidas, vocês estão sem senso de direção. Vocês já esqueceram que ele profetizou tudo isso, que ele falou tudo isso para vocês, que ele iria passar por toda essa situação, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Vocês já esqueceram? É comum nós, seres humanos, esquecermos daquilo que Deus já fez por nós. Por isso, volto a dizer, há necessidade da ceia nesse aspecto, como memorial, trazer a nossa memória, lembrança, o que Deus fez, o que o Senhor fez. Não podemos esquecer, você não pode esquecer. Mas é algo que todos os dias nós precisamos lembrar, amados. Todos os dias você precisa lembrar do que Jesus fez por você. Porque é isso que nos fortalece, nos dá condição então para a gente lutar contra o pecado, lutar contra as tentações do dia a dia que sempre está à porta batendo. Sabemos que Jesus Cristo, ele nos comprou e fomos comprados por um bom preço. O sangue derramado, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e precisamos fazer jus a esse sacrifício, honrando o Senhor e permanecendo firme e fiel a Ele. E aqui a gente observa que o anjo então, ele estava mostrando isso para aquelas mulheres, como ele havia dito. Vocês esqueceram quantas coisas o Senhor já falou para você, quantas promessas o Senhor já evidenciou, já revelou isso para você. Quantas promessas do Senhor você tem guardada no seu coração para os momentos de crise, para os momentos como este agora? Não assuste com o que eu vou dizer, mas é a verdade. O que a morte pode fazer para você, se você está em Cristo Jesus? A única coisa que a morte pode afetar é o seu corpo físico. A partir daí não tem mais direito sobre você não. É fechar os olhos aqui e abrir os olhos na presença do Senhor. Como uma certa feita Billy Graham, ele disse: quando disserem que eu morri, não acreditem. Saibam apenas que eu mudei de endereço. Isso é uma frase de Billy Graham. É isso, a gente só muda de endereço, amado. A sepultura não é o meu destino, em Cristo Jesus não é o seu destino. O inferno não é o seu destino, não é o meu destino. Em Cristo Jesus o nosso destino é os céus. E Jesus garantiu algo interessante: vou para a casa do meu Pai e vou vos preparar lugar, morada. Jesus fala isso para os seus discípulos e ele deixou isso muito bem claro para toda a igreja dele. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus ressuscitou para dar-nos esse privilégio, a mim e a você. Isso não é para alegrar o seu coração, não. Temer o quê? O que pode nos afetar nesta vida, queridos? Nós estamos aliançados com Jesus. Se você estiver aliançado com Jesus, esta é a sua segurança e a minha segurança no Senhor. É a segurança que a igreja do Senhor tem. Por isso o anjo, ele mostra para aquelas mulheres, como ele havia dito. Jesus falou, amados, quantas coisas o Senhor falou que ele iria fazer, e ele está fazendo. Nós não estamos órfãos. Tem gente que diz assim: ah, mas Deus me abandonou, eu nasci para sofrer, eu estou sozinho nesta terra. Que isso, querido, você está esquecendo do Espírito Santo. Jesus falou: olha, se eu não for, o Espírito Santo não vai vir, mas eu tenho que ir para o Espírito Santo vir. Vou rogar ao Pai para que envie o Espírito Santo. Ele vai guiar vocês, ele vai estar sempre com vocês.
O Espírito Santo é Deus. Outro Consolador que nos ajuda, que se move ao nosso favor sem nós merecermos, mas por causa de Jesus, por causa do amor de Cristo, o Espírito Santo está aí cooperando, nos ajudando, protegendo, livrando do mal, suprindo, capacitando, gerando alegria, prazer de viver em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos entender, que a morte e a ressurreição de Cristo gerou, e muito mais, e muito mais. Mas nós observamos aqui então que no versículo 6 ele vai dizer: ele não está aqui, já ressurgiu, como eu havia dito, vinde ver o lugar onde ele jazia. Versículo 7, agora, ide imediatamente, dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. O anjo está dizendo: estou dizendo a verdade para vocês. O que eu estou falando para vocês é a verdade. Vá avisar os outros, comunique a eles que Jesus ressuscitou e que agora ele vai encontrar com vocês lá na Galileia, conforme ele havia dito que seria lá um encontro. Uma das coisas que a gente precisa observar aqui, que agora aquele anjo que havia tirado o primeiro impedimento, o segundo impedimento, agora ele estava tirando o terceiro impedimento na vida daquelas mulheres, que era a incredulidade. Porque aquelas mulheres estavam tristes, certamente sem saber o que fazer de suas vidas, mas agora eles estão dizendo: eu estou falando a verdade para vocês, Jesus ressuscitou, e ele disse que vai encontrar com vocês lá na Galileia, vai lá e avisa os outros para irem para lá. E esse texto é interessante porque quando a gente olha os outros evangelhos, essa mulher vai e avisa Maria Madalena, junto com a outra Maria, vai e avisa os outros discípulos, mas em vez de eles irem para a Galileia, eles vão lá no sepulcro para confirmar, e mesmo quando chega lá ainda duvida, alguns ainda duvidam. Ser humano, mas nós temos que aprender uma coisa, amados: exercer fé. Aqui o anjo, ele arranca da mente daquelas mulheres a incredulidade, porque elas haviam esquecido de tudo aquilo que Cristo havia ensinado a eles. Elas não estavam com o seu coração voltado para as promessas do Senhor, e agora o impedimento é retirado. Ele diz: olha, ele ressuscitou. E como prova daquilo que o anjo estava dizendo, quando elas saem correndo com temor, mas a Bíblia diz com alegria agora, com alegria, onde o versículo 8 diz: saindo elas apressadamente do sepulcro com temor, mas com grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. Tudo agora era diferente. Havia mudado o aspecto da face daquelas duas mulheres. O coração que estava triste estava alegre. Agora estava sem perspectiva, mas agora elas tinham uma perspectiva. Estavam sem uma mensagem para oferecer às pessoas que conheciam Jesus, e agora elas tinham uma mensagem a oferecer, uma mensagem poderosa, que iria mudar toda a vida daquelas pessoas. A mesma alegria que elas estavam sentindo agora, elas correram para compartilhar esta alegria com outras pessoas, dentre estas os discípulos de Jesus. E uma das coisas que nós aprendemos aqui é o que precisamos fazer agora, nesses momentos que nós estamos vivendo de crise. O que está produzindo alegria no seu coração? É o seu emprego? É a sua família? É estar com a sua família que está produzindo alegria no seu coração? É os bens materiais que você tem que está produzindo alegria no seu coração? É uns recursos financeiros que você economizou que está produzindo alegria no seu coração? Mas essas coisas não podem produzir a alegria que o mundo realmente precisa. Mas a sua alegria não pode estar nessas coisas. A sua alegria deve estar que Jesus Cristo, Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou dando a você a vitória, e é essa alegria que você precisa correr para transmitir às outras pessoas, é esta alegria que você deve então levar para as outras pessoas, e dentro desse contexto da ressurreição do nosso Senhor Jesus, a alegria da salvação, que não depende de coisas
que não é algo externo, é algo interior do seu relacionamento com Cristo, proveniente da ação do Espírito Santo, que confirmou e testificou que Jesus Cristo, de fato, Ele ressuscitou, porque o túmulo está vazio. É isso que faz a diferença para nós dentro do cristianismo verdadeiro. Não é um cristianismo religioso, não. O cristianismo verdadeiro. Esta é a nossa alegria, o que nos dá firmeza para podermos então prosseguirmos, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, todo o seu trabalho estaria perdido. Quem vai confiar em um Deus que não teve a capacidade de ressuscitar o seu Filho? Quem iria confiar nele? Mas o Senhor prova que Ele é Deus. Ele cumpriu com a promessa. Quando Jesus lá na cruz diz: está tudo consumado, pode ter certeza que lá no céu o Pai disse: eu aceito o seu sacrifício. Jesus ressuscitou. A obra, ela estaria incompleta se Jesus não tivesse ressuscitado. A obra estaria completa, mas a obra ela permaneceu, ela está completa, porque Jesus Cristo ressuscitou. A obra perfeita do Pai, através da vida do Filho, pela ação do Espírito Santo também. A ressurreição de Cristo é a confirmação de que o sacrifício foi perfeito, a obra foi perfeita, o plano perfeito, e é isso que tem que gerar alegria no seu coração, porque gera alegria no meu. E é esta mensagem que o mundo precisa ouvir agora, da igreja do Senhor, que é você que está em Cristo Jesus. Não é nós passarmos uma imagem de terror, não importa o que está acontecendo, amados. Coisas piores do que isso o mundo já vivenciou, já passou. Mas a igreja do Senhor, o Senhor preservou e guardou. A palavra do Senhor, ela está a mesma. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Os céus e a terra vão passar, mas as promessas do Senhor vão se cumprir. E nós temos que estarmos firmados nas promessas de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se você está aí na sua casa, triste, preocupado, apreensivo, eu quero que você passe então a olhar para as promessas de Cristo para a sua vida. Se você está triste aí, que você passe a olhar então para a cruz do Calvário, ela está vazia. Que você olhe para o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Então você é uma pessoa vencedora nele, Ele está cuidando de você. Pense nisso. A gente percebe aqui, amados, que quando aquelas mulheres saem, Jesus estava do lado de fora. Elas saem correndo para poder então anunciar, e naquele momento então Jesus, ele no versículo 9 vai dizer: de repente Jesus lhe sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. Certamente Jesus pronunciou: paz seja convosco. Eu vos saúdo, paz seja convosco. O que está dizendo? Eu estou com vocês, eu estou aqui com vocês. Eu fico a pensar, aquelas mulheres devem ter ficado paralisadas. Aquelas mulheres, elas ficaram paralisadas. O texto diz que elas caem aos pés de Jesus, abraçam os pés de Jesus. É isso que o texto está dizendo. E aqui diz o seguinte: de repente Jesus lhe saiu ao encontro dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Aquelas mulheres então, elas abraçaram os pés de Jesus, agarrou os pés de Jesus e adorou Jesus. O texto não diz quais são as palavras que elas falaram naquele momento. Certamente louvado seja o nome do Senhor, glória seja dado a Ti, Senhor. Que bom ter o Senhor aqui, que bom poder abraçar os pés do Senhor, que bom poder tocar no Senhor. É o que nós precisamos fazer todos os nossos dias. Você precisa fazer todos os seus dias nesta terra. Ficar ligado em Jesus, adorar Jesus. Adoração é estilo de vida, nós sabemos disso, amado. Adoração é estilo de vida, é você viver para o Senhor, é você glorificar a Deus com a sua vida, com as suas ações, com as suas palavras, com os seus pensamentos, com o seu trabalho correto e justo, com você adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor, cuidando bem da sua família, cuidando dos seus interesses legais, dando glória a Deus em todo o tempo, honrando as pessoas, valorizando as pessoas, amando a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Isso é um ato de adoração, de exaltação do nome do Senhor.
E aquelas mulheres, então, elas se alegraram no Senhor. E quero concluir aqui dizendo a fala do Senhor, pronunciando a fala do Senhor no versículo 10. Então Jesus lhes disse: não temais, ide, dizei a seus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus para sempre. 40 dias Jesus permaneceu com os seus discípulos, dando as suas últimas instruções para eles, como eles deveriam então proceder e viver a partir dali. Comprovadamente Jesus ressuscitou. Comprovadamente Jesus é Deus. Comprovadamente a sua salvação e a salvação da humanidade está em Jesus Cristo, onde Ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Jesus pode dar a você o privilégio da vida eterna. Fora de Jesus não tem salvação, fora de Jesus não tem vitória, não tem conquista, só em Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus pagou um preço para que eu e você nele pudéssemos ter esta segurança de viver nesta terra. E Ele prometeu algo, amado. Ele prometeu algo. Ele foi assunto aos céus e Ele prometeu voltar para levar a igreja dele. Isso é uma das coisas também que alegra o coração da igreja. Isso é algo que precisa alegrar o seu coração, porque aqueles que estão ligados no Senhor tem um lugar reservado para eles na glória. Assim como você crê que Jesus Cristo nasceu, assim como você crê que Jesus Cristo, Ele carregou aquela cruz, assim como você crê que Jesus foi crucificado naquela cruz, assim como você crê que Jesus Cristo, Ele foi sepultado, assim como você crê que Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, saiba que então que você creia, Jesus vai voltar para arrebatar, para levar a igreja dele. Então que você se prepare para esse dia, porque não está muito longe de acontecer. Corra para Jesus. Você que não está comprometido com Cristo, faça um compromisso com o Senhor. Corra para o Senhor, venha para Ele rápido. É tempo de você ajustar a sua vida com Deus. É tempo de você confessar os seus pecados, arrepender dos seus pecados, pedir ao Senhor misericórdia. O Senhor, Ele nos chama para este fim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não é só algo para um momento agora, mas é um alívio, um refrigério que vai produzir na sua vida por toda a eternidade, nele, Jesus. Eu te convido então a observar a sua vida que você está vivendo agora, querido. Porque de repente, até aqui você andou como uma pessoa religiosa, amparada dentro de conceitos religiosos, de práticas religiosas, e no entanto existe um vazio enorme aí dentro do seu coração. Esse vazio, você não vai conseguir preenchê-lo com drogas, com prostituição, com nenhum prazer deste mundo. Mas esse vazio pertence a Jesus. Somente Jesus pode preencher esse vazio. E o dia que Ele entrar na sua vida, pode ter certeza que tudo vai mudar. E o plano de Deus é esse: dar a você esse privilégio de ter esta comunhão íntima com o Pai. Porque Jesus Cristo, Ele veio com essa proposta de pegar você, tirar você do caminho da destruição que está levando você para o inferno e colocar você no reino da luz. Porque com a ressurreição do nosso Senhor Jesus, Ele venceu a morte. E assim então Ele tem o poder de te livrar do império das trevas e dar a você o privilégio da vida eterna. Não turbe o seu coração, não fique perturbado, mas confie no Senhor, creia em Deus. Jesus fala sobre isso. Não se turbe os vossos corações, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Louvado seja o nome do Senhor. Muito poderíamos falar dentro desse texto, que tem assim muitas coisas que o Senhor tem para nos ensinar. Mas até aqui, onde o Espírito Santo nos permite chegar, que essa palavra fique no seu coração. Como igreja do Senhor, descanse em Jesus Cristo, não fique perturbado. Apresenta a sua vida todos os dias ao Senhor. Sirva ao Senhor na integridade da palavra dEle. Permaneça fiel àquele que é fiel a você. Fique firme nele. E quanto a você, eu volto a dizer, vem. Vem porque o Senhor te ama. Jesus te ama, e Ele provou o seu amor para com a sua vida, onde Ele morreu no seu lugar, uma morte substitutiva
para dar a você a oportunidade de fazer parte desse rebanho que Ele tem, que está crescendo a cada dia, que é a igreja do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Amém? Graças a Deus. Eu convido você aí a baixar a sua cabeça e nós vamos orar. Vamos colocar aí as nossas vidas diante do Senhor, agradecendo a Ele mais uma vez por esse momento tão especial. E logo após a oração nós vamos entoar mais um hino de adoração ao Senhor. E que vocês tenham uma semana de vitória, uma semana de conquista. Que vocês tenham uma semana muitíssimo abençoada na presença do Senhor. E que a paz e a bondade, a misericórdia do Senhor venha estar inundando o seu coração, meu querido. Pai santo, Pai querido e amado, muito obrigado, ó Deus, por esse momento tão especial, Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem zelado e cuidado de nós de uma forma muito especial. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar a oportunidade de termos esse encontro com o Teu Filho Jesus. Porque estávamos perdidos e o Senhor nos achou, Pai. E hoje nós desfrutamos, ó Deus, desta alegria proveniente desta comunhão com o Senhor. Os méritos é do Senhor Jesus. E rendemos aos Teus pés. E por isso peço ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, continue fortalecendo a Tua igreja, dando graças, Senhor Deus, aos Teus servos, aos Teus filhos, para que nós possamos anunciar a esse mundo que tanto carece desta mensagem. Ó Deus, para que as pessoas possam então saber que há esperança para elas, e essa esperança é Jesus Cristo nosso Senhor. Que a Tua igreja seja avivada no Senhor a cada dia. Nos conceda, Senhor Deus, esta condição de cada vez mais crescermos no Senhor e no Teu amor, Pai. Ouça, Senhor Deus, as nossas orações, ó Pai, das quais fazemos ao Senhor Jesus, intercedendo não somente por nós, por nossa casa, mas por aquelas pessoas que precisam também da ajuda e do favor do Senhor. Nesse momento eu coloco essas vidas diante de Ti, Pai, suplicando ao Senhor que use de misericórdia e graça com esse homem e com essa mulher, abençoando esse lar. Deus, socorra essa família, esse pai de família que perdeu o emprego, Senhor, mas que ele encontre no Senhor nesta noite o descanso para a sua alma, que o Senhor esteja a suprir todas as necessidades desta família, Pai, porque o Senhor é um Deus de compaixão, o Senhor é um Deus de misericórdia. Esta pessoa que está enferma, meu Deus, com depressão, Senhor, que está fazendo os tratamentos, mas, ó Deus, até agora, Senhor Deus, não surtiu nenhum efeito, Senhor Deus, na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor. Dá a esta pessoa a condição de experimentar do Senhor. Liberta, Senhor Deus, essa pessoa de toda opressão, Senhor. Em nome de Jesus. Dá a ela, Senhor Deus, a condição de experimentar da alegria que só o Senhor promove a alma daqueles que buscam e invocam o Teu santo nome. No nome de Jesus, abençoa. Essa pessoa que agora, meu Deus e meu Pai, que talvez está passando por dificuldade, porque perdeu o emprego, está desesperado. Meu Deus, não deixe que essa pessoa, Senhor Deus, venha se sucumbir diante deste problema, mas que nesta semana que se inicia, Senhor Deus, ela possa perceber o cuidado do Senhor para com a vida dela, para com a sua família. Em nome de Jesus, abençoa. Deus, supra as necessidades, que o pão chegue à mesa, Pai. Que o Senhor dê os recursos necessários para a manutenção desta casa, em nome de Jesus Cristo. Estas famílias, ó Deus, que estão enlutadas porque perderam seus entes queridos, Pai. Meu Deus, só o Senhor sabe da dor que essas pessoas estão passando. Espírito Santo, o Senhor é consolador, consola essa família. Dê suporte para estas pessoas, Pai, superar esse momento de crise, Senhor. Que essa ausência desse ente querido, Pai, agora seja suprido, esse espaço seja suprido com a presença do Senhor. Que o Senhor, Deus, promova a tranquilidade, paz, Senhor Deus, nesses corações, em nome de Jesus Cristo. Pai santo, Pai querido e amado, em nome de Jesus, continue, ó Deus, a nos dar graça, Senhor. Que as mãos do Senhor permaneçam estendidas sobre a face da terra. Que esse momento que nós estamos passando, o Senhor está no controle dele. O Senhor sabe quanto tempo isso vai durar, Senhor. Deus, nós acreditamos, ó Deus, no mover do Senhor. Nós acreditamos no socorro do Senhor. E em nome de Jesus, dá direção, Senhor Deus, para, ó Deus, os presidentes, ó Pai, para os governadores, para os prefeitos, ó Deus, para os senadores, Deus, para os deputados. Deus, em nome de Jesus, Pai, dá direção para esses homens.
Senhor, traga equilíbrio para a nossa nação brasileira, Senhor. Traga equilíbrio para esta terra. Em nome de Jesus, intervenha, Senhor. Nós não estamos no controle absolutamente de nada, Senhor. Mas que toda maldade que está aí aflorada sobre a nossa nação brasileira, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor assuma o controle, ó Deus, desta nação, Pai. Para que, ó Deus, o brasileiro saiba que existe um Deus no céu e Ele manifesta o poder dEle nesta terra. É o Senhor que é absoluto sobre tudo e sobre todos, Pai, porque o Senhor é soberano. O Senhor, Pai Santo, é que criou todas as coisas para o louvor da Tua glória, e que haja rendição desta nação aos pés do Senhor, porque certo é, Senhor Deus, que todos os governantes que estão sobre a face da terra, aqueles que já se renderam ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles que não renderam ao Senhor, Pai, que não irão render ao Senhor, Deus, um dia eles vão chegar diante do Senhor lá na glória, vai olhar para Ti e vai reconhecer, e vai prostrar diante do Senhor, e vai dizer que Tu és o Senhor, o Eterno Todo-Poderoso. Mas, Senhor, continue, ó Pai, cuidando da Tua igreja. Deus, nos dá a direção no nosso ir e vir, para que possamos anunciar a Tua palavra a tempo e a fora de tempo, e onde ao longo desta semana, que os Teus servos colocarem as plantas dos pés, Espírito Santo, manifeste com poder e graça, operando, Senhor Deus, e levando-nos, ó Deus, a falar do Senhor com intrepidez, no nome de Jesus, e que vidas venham render aos pés do Senhor, para a glória do Teu santo nome. Deus amado, Deus querido e santo, nós colocamos, ó Deus, as necessidades, ó Deus, desta humanidade diante do Senhor, e não são poucas, ó Deus. Tu sabes muito bem do que nós, seres humanos, precisamos. Abençoa a face da terra, Pai. Tenha misericórdia. Venha, Senhor Deus, e opera com sinais, ó Deus, e prodígios, transformando a mente de cada pessoa nos lugares mais remotos desta terra, onde houver um ser humano, Senhor, que haja manifestado ou efetuado a Tua graça, e que essas vidas possam vir a render aos pés do Senhor. Pai Santo, Pai querido e amado, nós Te louvamos, ó Deus, por esta bênção que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus, a salvação, a libertação, a restauração das nossas vidas, ó Deus, a remissão dos nossos pecados. Nós agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. E que o Senhor receba a honra e receba a glória. Assim, amados, eu Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus nosso Senhor, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que essa bênção do Senhor, ela esteja na tua casa, meu irmão. Ela esteja na tua casa, caro ouvinte, nesta noite. E onde você for colocar os seus pés em justiça, que lá esteja o Senhor operando a seu favor, e que essa bênção de Jesus Cristo, ela seja estendida sobre toda a igreja do Senhor que está sobre a face da terra, e que haja paz em Jerusalém, e a igreja do Senhor diga amém, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que cada um de vocês tenha uma noite de paz e tranquilidade, e uma semana de vitória na presença do Senhor. Irmão Luciano. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração